A maioria dos empreendedores vive em um constante estado de estresse. Trabalham horas intermináveis, raramente conseguem relaxar e, ainda assim, os ganhos frequentemente não compensam o esforço. Uma das frases mais comuns que se ouve é: "Estou muito ocupado" ou "Tenho muito trabalho para terminar hoje". Se você se identificou com isso, o resumo do livro de hoje pode transformar sua maneira de pensar. O livro em questão é Who Not How, Algo Como Quem e Não Como, escrito por Dan Sullivan. Embora ainda não tenha tradução para o português, seu conceito principal é poderoso e universal. Dan, um renomado coach de negócios que já trabalhou com centenas de empreendedores e donos de empresas, apresenta uma ideia surpreendente logo de início. Mesmo sendo o autor do livro, ele não escreveu uma única palavra dele. Você deve estar se perguntando: como alguém pode ser o autor de um livro sem escrever nada? A resposta está no próprio título. Dan argumenta que, sempre que temos um objetivo, como escrever um livro, ou enfrentamos um problema, a pergunta mais comum que fazemos é: como posso resolver isso? Ou como posso alcançar esse objetivo? No entanto, segundo ele, essa é a abordagem errada. A pergunta certa, diz Dan, não é como, mas quem. Em vez de se perguntar como você pode fazer algo, pergunte: quem pode fazer isso por mim? Ou quem pode resolver isso? Embora perguntar como pareça natural, quase automático, é exatamente essa mentalidade que se torna um grande obstáculo, especialmente quando você gerencia um negócio. Nos próximos minutos, vou compartilhar 11 lições valiosas que extraí deste livro. Elas mostram como mudar essa abordagem pode ajudar você a ter mais tempo, mais foco e, claro, mais dinheiro. Vamos começar pela lição número 1, liberdade de tempo. Era época de férias de verão, e Luiz, um adolescente de 16 anos, queria ganhar dinheiro para comprar as coisas de que gostava sem precisar depender dos pais. Como muitos na mesma idade, ele começou a pensar em maneiras de conseguir dinheiro. A primeira ideia foi trabalhar em um supermercado ou posto de gasolina. No entanto, seu pai achava que ele ainda era muito jovem para começar a trabalhar, mas Luiz estava determinado. Ele queria alcançar sua independência financeira. Então, seu pai teve uma sugestão: que Luiz fosse a uma fazenda de melancias e comprasse aquelas menores ou com formatos estranhos. Luiz seguiu o conselho. Quando chegou à fazenda, comprou todas as melancias com formatos irregulares e menores que conseguiu encontrar. Para sua surpresa, ele conseguiu um preço bastante baixo. Descobriu que, geralmente, os agricultores descartavam essas melancias, já que não tinham valor comercial devido à aparência incomum. Com as melancias em mãos, Luiz pegou uma lista telefônica e começou a ligar para os vizinhos, oferecendo os frutos a um preço mais baixo do que o mercado. Ele explicou que eram frutas frescas, orgânicas, mas com tamanhos e formatos irregulares. Em poucas horas, todas as 100 melancias foram vendidas, e Luiz obteve um bom lucro. Graças a isso, ele não precisou passar todo o verão trabalhando e pôde aproveitar suas férias, gastando dinheiro como desejava. A história de Luiz reflete o que muitos de nós vivemos. Quando queremos algo, geralmente nos perguntamos: como posso conseguir isso? No caso de Luiz, ele poderia ter passado o verão inteiro trabalhando para alcançar seu objetivo. No entanto, ele fez uma pergunta diferente: e o quem foi seu pai? Ele recebeu uma ideia que mudou completamente sua abordagem, permitindo que conquistasse o que queria de forma mais rápida e eficiente. Essa história demonstra o poder do quem. Quando você busca o apoio ou orientação de alguém mais experiente, obtém acesso imediato a conhecimentos, ideias e habilidades que ainda não possui. É esse tipo de mentalidade que pode economizar tempo, maximizar resultados e trazer soluções inovadoras para seus desafios. Perguntar quem em vez de como reduz seu esforço, melhora a qualidade do resultado final e, o mais importante, libera o seu tempo. A liberdade de tempo é o objetivo principal que todo empreendedor deve buscar. Afinal, o empreendedor é a peça central de sua empresa, e uma de suas funções mais importantes é pensar. Isso, porém, se torna impossível se ele estiver sobrecarregado com tarefas operacionais. Para refletir, criar e planejar, é essencial ter tempo livre. Pesquisas indicam que apenas 16% das ideias criativas surgem enquanto estamos ocupados com o trabalho. A maior parte delas ocorre em momentos de descanso ou relaxamento. Já percebeu como as melhores ideias aparecem no banho, durante uma viagem ou enquanto você faz algo relaxante? Portanto, contar com quens, pessoas que podem realizar tarefas por você, não apenas libera seu tempo, mas também melhora os resultados, pois permite que você se concentre no que realmente importa. Lição número 2. Encontre quens para todas as áreas da sua vida. Dan Sullivan explica que você deve identificar quens para diversas áreas, desde as tarefas do dia a dia,
como cozinhar ou praticar exercícios, até aspectos do seu negócio. Mesmo que não perceba, você já conta com muitos quens na sua vida. Por exemplo, o carteiro que entrega suas correspondências ou o coletor de lixo que mantém sua casa organizada. Essas são pessoas que realizam tarefas para que você não precise fazê-las sozinho. Além disso, você também é um quem para várias pessoas, como seu cônjuge, chefe, filhos ou amigos. Imagine como seria desgastante tentar realizar sozinho todas as pequenas tarefas que essas pessoas ajudam a administrar. Precisamos de quens para viver melhor e alcançar nossos objetivos. Porém, ao começar um negócio, muitos empreendedores ignoram essa verdade simples. Eles assumem responsabilidades que poderiam delegar, como se estivessem cuidando do lixo ou entregando cartas, quando poderiam estar focados em crescer sua empresa. Se o seu objetivo é prosperar, é fundamental trazer mais quens para sua vida, especialmente no ambiente de trabalho. Às vezes, será necessário encontrar várias pessoas para realizar diferentes tarefas antes de alcançar o quem principal que vai ajudar você a atingir um objetivo maior. Se você precisa contratar um designer para criar um logotipo, mas não sabe por onde começar, esse é um sinal claro de que precisa de outro quem. Ou seja, alguém que possa ajudá-lo a encontrar o profissional certo para o trabalho. Parece óbvio, mas essa percepção nem sempre é fácil. Eu mesmo já passei por situações semelhantes. Sempre que precisava contratar alguém, gastava horas pesquisando como fazer isso da forma certa. No fim, muitas vezes eu desistia, frustrado por não conseguir encontrar a pessoa ideal ou acabava fazendo o trabalho sozinho, mesmo sabendo que não era a melhor solução. Foi só depois de ler este livro que percebi que o que eu realmente precisava era de um quem que soubesse como encontrar a pessoa certa para o trabalho. Se você está nessa situação, onde não sabe como identificar o quem necessário, a solução é buscar alguém que tenha expertise para ajudá-lo nessa tarefa. Lição número 3. Procrastinação é sabedoria. Se o conceito de quem ressoou com você e você quer aplicar essa ideia em sua vida, mas não sabe por onde começar, aqui vai uma dica poderosa. Observe as tarefas ou objetivos que você mais procrastina. Segundo Dan Sullivan, a procrastinação é uma forma de sabedoria. Ela é um sinal de que você precisa de outra pessoa para ajudá-lo. Pense nos projetos que você adia há anos, como escrever um livro, abrir um negócio, entrar em forma, delegar tarefas tediosas ou começar um canal no YouTube. Essas metas estão constantemente em sua mente, mas de alguma forma nunca se tornam realidade. Isso acontece porque a procrastinação é um mecanismo psicológico que surge quando você deseja algo maior para si mesmo, mas não possui o conhecimento ou as habilidades necessárias para avançar. A procrastinação, portanto, não é um fracasso. É um indicador de que seu objetivo é grande e importante, mas você não precisa realizá-lo sozinho. Ela mostra que é hora de buscar os quens certos para transformar essas metas em realidade. Envolvendo as pessoas adequadas, você pode sair do estado de inércia e finalmente avançar em direção aos seus sonhos. Encontrar o quem certo não é tão simples quanto parece. É uma habilidade que exige clareza e estratégia. Você não conseguirá contratar a pessoa ideal sem antes estar totalmente decidido sobre o objetivo que deseja alcançar. Para facilitar esse processo, Dan Sullivan utiliza uma ferramenta chamada Filtro de Impacto, um documento com 7 perguntas essenciais que ajudam a estruturar sua visão e comunicar claramente o que você espera do projeto. Veja as perguntas. Qual é o projeto? Propósito. O que você deseja alcançar? Importância. Qual é o impacto mais significativo que isso terá? Resultado ideal. Como será o projeto quando estiver concluído? Melhor resultado. O que acontece se você agir? Pior resultado. O que acontece se você não agir? Critérios de sucesso. Quais condições precisam ser verdadeiras para considerar o projeto um sucesso? Ao preencher o filtro de impacto, você se prepara para explicar claramente o que deseja e por que isso é importante, tanto para você quanto para quem for contratado. Assim, na próxima vez que você se pegar procrastinando, reconheça isso como um sinal para procurar o quem certo. Com o filtro preenchido e uma visão clara, você poderá buscar a pessoa ideal para transformar sua ideia em realidade. Lição número 4. Problemas técnicos e adaptativos. Todos os problemas nos negócios podem ser classificados em 2 categorias. Problemas técnicos, aqueles cuja solução já é conhecida e requer apenas execução. Problemas adaptativos, desafios que exigem criatividade, inovação ou uma mudança de mentalidade para serem resolvidos. Problemas técnicos são diretos. Por exemplo, se você precisa criar um site para sua empresa, há inúmeros tutoriais no YouTube ou empresas especializadas que podem ajudar. Nesse caso, a resposta já existe e você só precisa perguntar: quem pode fazer isso por mim? Por outro lado, problemas adaptativos são mais complexos.
Eles exigem novas abordagens e a colaboração de pessoas que tragam perspectivas únicas. Saber identificar qual tipo de problema você enfrenta é essencial para escolher a melhor abordagem e encontrar os quens certos para cada situação. Agora, vamos falar sobre os problemas adaptativos, aqueles que exigem criadores para serem resolvidos. Tudo o que foi inventado ou criado no mundo surgiu de mentes que assumiram esse papel criativo. Quando se trata de ideias únicas e estratégicas, ninguém pode fazer isso por você. Só você tem acesso à sua visão, suas ideias e ao que precisa ser feito para expandir seu negócio e conquistar a liberdade financeira. A chave é focar nas tarefas que só você pode realizar, deixando os problemas técnicos para os quens certos. Parece simples, certo? Mas, muitas vezes, o erro começa com a pergunta errada: como? Como posso construir um site? Essa questão pode parecer inocente, mas ela redireciona sua atenção para tarefas que não deveriam ser sua prioridade. Quando você se concentra em aprender a construir um site, dedica 100% do seu tempo e energia a isso. Mesmo que, no futuro, você decida delegar essa responsabilidade, ainda terá que treinar alguém para replicar o que aprendeu, prolongando ainda mais o desvio de foco. Enquanto isso, seu objetivo principal, crescer e alcançar seu grande sonho, fica em segundo plano. Essa troca de prioridades é um erro comum. Há um limite para o que uma pessoa pode fazer sozinha, e perguntar como pode acabar sabotando o uso eficiente do seu tempo e energia. A liberdade financeira é conquistada quando você direciona seus esforços para atividades que têm o maior impacto no crescimento do seu negócio. Você entrou nesse mercado para gerar mais dinheiro, não para se distrair com a criação de sites ou outras tarefas técnicas. Portanto, concentre-se em atividades estratégicas e delegue o restante para os quens certos. Essa abordagem não só libera seu tempo, mas também garante que seu foco esteja nas ações que realmente movem o ponteiro em direção aos seus objetivos financeiros. Lição número 5. Quem é um investimento, não um custo. Talvez você esteja pensando que encontrar quens para várias áreas da sua vida ou negócios pode sair caro. Se a preocupação com os gastos é o que predomina na sua mente, é possível que você esteja preso a uma mentalidade de custo. Dan argumenta que investir em quens não é uma despesa, mas sim um investimento, em você e no futuro do seu negócio. Mudar de uma mentalidade de custo para uma de investimento não só transforma sua abordagem, como também melhora a relação que você desenvolve com as pessoas que contrata. Quando você vê um quem como um custo, é difícil valorizar verdadeiramente o impacto que essa pessoa pode trazer para sua vida e seus resultados. Infelizmente, muitos empreendedores permanecem presos a essa mentalidade, mesmo tendo recursos, continuam executando tarefas que não deveriam, simplesmente para evitar gastar dinheiro. Lição número 6. Se você tem dinheiro para resolver um problema, então você não tem um problema. O livro compartilha uma história marcante sobre um empresário chamado West que ilustra bem esse ponto. Após vender sua empresa e se tornar bilionário, West descobriu que o ar-condicionado de sua casa havia quebrado. Ele recebeu um orçamento de $900 para substituí-lo, mas decidiu que podia economizar dinheiro e resolver o problema sozinho. Sendo ex-empreiteiro, ele reduziu a carga do ventilador para amenizar o calor e planejou comprar o aparelho no inverno, quando os preços seriam menores. Para ajustar o ventilador, West subiu ao telhado. O que ele não esperava era o desfecho dessa decisão. Ele caiu e, em seguida, acordou deitado no chão. West passou 11 dias no hospital, 2 deles em coma. Embora tenha sobrevivido, o impacto no crânio foi grave. Ele precisou ficar 2 meses de cama, usando um andador e reaprendendo habilidades básicas, como falar. Esse acidente o fez refletir sobre o ditado que Dan sempre repetia: se você tem dinheiro suficiente para resolver um problema, então você não tem um problema. Essa lição vai além de valores monetários. É sobre entender o custo real do tempo, energia e riscos associados a tentar economizar em algo que poderia ser resolvido com um simples investimento. West aprendeu da pior forma que o tempo e a saúde valem muito mais do que qualquer quantia economizada. Portanto, priorize investir em soluções e quens para resolver problemas. Isso permitirá que você foque no que realmente importa: crescer, prosperar e proteger o que é mais valioso: seu tempo, energia e bem-estar. Lição número 7. Fadiga de decisão. Um dos grandes problemas de perguntar como é que isso leva à fadiga de decisão, um estado de exaustão mental em que sua força de vontade e energia diminuem devido ao excesso de decisões que você precisa tomar. Esse tipo de cansaço é uma das principais razões pelas quais Dan decidiu não dirigir mais, concentrando sua atenção apenas nas coisas que realmente importam, mesmo enquanto está no carro. Inspirado por essa abordagem, um advogado chamado Jacob também abandonou a prática de dirigir. Em vez disso, passou a usar Uber todos os dias. O resultado foi surpreendente.
Ele ganhou 90 minutos extras em seu dia, que utilizou para realizar tarefas de maior impacto. Além disso, seus níveis de estresse diminuíram, já que não precisava se preocupar com trânsito, atrasos ou vagas de estacionamento. Ao gastar R$ 50 em uma corrida de Uber, Jacob conseguiu melhorar significativamente sua produtividade e desempenho em reuniões, onde ele aparecia mais focado e renovado. Esse aumento de qualidade em seu trabalho frequentemente se traduzia em ganhos financeiros substanciais, muitas vezes alcançando dezenas de milhares de reais. Quando você se livra de tarefas triviais, não apenas libera tempo, mas também espaço mental. E com uma mente descansada, você pode se concentrar no que realmente importa, expandir sua visão, criar inovações e realizar tarefas de alto impacto. Esse alívio mental não significa apenas pensar melhor, mas também ter energia renovada para entregar o seu melhor, porque você está operando em um cenário preparado para você, e não por você. Da próxima vez que se sentir sobrecarregado durante uma reunião importante ou perceber que está exausto com atividades que não agregam valor, considere encontrar um quem para lidar com essas tarefas. Assim, você poderá preservar sua energia e direcioná-la ao que realmente faz a diferença. Lição número 8. A regra dos 80%. Dan apresenta uma ideia simples, mas poderosa. Em muitos projetos, os primeiros 80% do progresso podem ser alcançados rapidamente e com relativa facilidade. Chegar de 0% a 80% consome muito menos tempo e esforço do que tentar atingir os 20% finais. Ir de 80% para 90% já é significativamente mais difícil, exigindo atenção a detalhes mais específicos. E, finalmente, avançar de 90% para 100% geralmente é a parte mais desafiadora de todo o processo, demandando mais esforço do que todo o trabalho inicial. Esse conceito é um lembrete prático. Às vezes, buscar a perfeição total pode ser um desperdício de tempo e energia. Concentre-se no progresso real, não em alcançar a perfeição absoluta, especialmente se isso não agregar um valor proporcional ao esforço investido. É por isso que você precisa entender seus limites como um quem e, em seguida, passar a responsabilidade rapidamente para o próximo quem. Quanto mais tempo você passa tentando aperfeiçoar uma ideia sozinho antes de buscar feedback, mais lenta será a evolução do projeto. Afinal, nada nunca estará 100% perfeito. Por isso, o ideal é atingir os 80% de progresso e passar a responsabilidade para outra pessoa que possa ajudar a levar o projeto adiante. Lição número 9. Seja sempre o comprador. Imagine-se negociando com um cliente em potencial. No início, parece uma oportunidade promissora e lucrativa para a sua empresa. Mas, com o tempo, você percebe que o comportamento do cliente é rude, tanto com você quanto com sua equipe, e suas exigências só aumentam. Apesar do lucro envolvido, fica evidente que lidar com esse cliente será uma grande dor de cabeça. Se você está em uma posição em que pode recusar trabalhar com esse cliente, então você é o comprador. Ser um comprador significa que você tem o poder de escolher com quem deseja trabalhar, ao invés de aceitar qualquer oferta. Em qualquer negociação, o comprador sempre tem a opção de rejeitar o vendedor, mas o contrário raramente acontece. Esse conceito vai além das vendas. É sobre alinhar seus valores e princípios às pessoas e projetos com quem se envolve. Para chegar a essa posição, é fundamental conquistar primeiro sua liberdade de tempo e dinheiro. Como Dan explica, quando empreendedores liberam mais tempo, geralmente isso resulta em um aumento na receita. E, ao alcançar essa estabilidade financeira, a qualidade dos relacionamentos profissionais também melhora, pois você não está mais preso a aceitar clientes ou parcerias desalinhadas com seus valores. Lição número 10. Se não é um claro que sim, é um claro que não. Você já esteve em uma situação onde encontrou um cliente ou parceiro em potencial e ficou em dúvida se deveria trabalhar com essa pessoa? Por um lado, você percebe que o projeto pode ser lucrativo, mas, por outro, sente que a personalidade ou os valores dessa pessoa não combinam com os seus. Dan afirma que, se você não está genuinamente empolgado com a ideia de trabalhar com essa pessoa, ou seja, se sua reação não for um claro que sim, então a resposta já está clara: não. Essa abordagem simplifica as decisões e ajuda você a evitar situações que, apesar de parecerem vantajosas no curto prazo, podem trazer mais problemas do que benefícios a longo prazo. Portanto, ou é um claro que sim ou um claro que não. Lição número 11. A competição é para os perdedores. A escola nos ensina que pedir ajuda é uma forma de trapaça. O sistema educacional fomenta uma cultura competitiva, onde sempre temos que provar que somos melhores que os outros, com base em testes e avaliações. Esse tipo de mentalidade muitas vezes nos leva a uma vida isolada e egocêntrica, limitando nossa visão sobre os outros e sobre nós mesmos. Karen, por exemplo, passou por algo parecido. Ela era advogada e queria homenagear sua avó,
uma ativista nacional de destaque nos anos 1900, escrevendo uma biografia sobre sua vida. Karen trabalhou nesse projeto por 2 anos, mas só conseguiu escrever 100 páginas. Um dia, ela recebeu um e-mail de uma professora de história chamada Doutora Whitmore, que também estava escrevendo uma biografia de sua avó e precisava de informações de Karen. A professora já tinha experiência, tendo escrito várias biografias de mulheres notáveis. A reação inicial de Karen foi se recusar a compartilhar qualquer informação e tentar terminar o livro antes da doutora Whitmore. A pressão de ter que competir estava profundamente enraizada nela, uma mentalidade cultivada desde a infância. Mas, como Karen não tinha muita experiência em escrever biografias, ela estava tendo dificuldades para concluir o projeto, e o estresse de vencer a doutora Whitmore só piorava a situação. Um dia, conversando com um amigo sobre sua frustração, ele sugeriu que ela colaborasse com a doutora Whitmore e se tornasse coautora do livro. Karen ficou surpresa, nunca havia pensado nisso antes. Por que não trabalhar juntas? A professora, com sua experiência, poderia contribuir para o projeto de maneira significativa. Karen se sentiu aliviada e rapidamente enviou um e-mail sugerindo a coautoria. Para sua surpresa, doutora Whitmore adorou a ideia e aceitou de imediato. Essa colaboração transformou o projeto em algo muito maior e mais bem-sucedido do que se Karen tivesse tentado fazer tudo sozinha. Essa história mostra como a colaboração não apenas cria oportunidades de sucesso, mas também traz um sentimento profundo de propósito e pertencimento. E com isso, finalizamos por hoje. Obrigado por assistir.